Moisés, a sua esposa, que assim, né, Deus orientou os teus filhos, né, para que esse evento viesse a acontecer, debaixo da graça e da presença do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu não me levantei hoje muito bem, passando muito bem, né, levantei me sentindo mal. Na verdade, eu quase que hoje eu não me levanto, tá, irmãos? Eu me levantei passando mal, a garganta querendo inflamar, dores muito fortes no corpo. E mesmo assim eu me levantei e eu falei com o Senhor: meu Deus, hoje eu preciso estar lá ministrando a Tua palavra. O Senhor nos ajuda, nos dá força. Eu confesso para os irmãos que a vontade era estar deitada. Eu estava ali sentada e falei: Senhor, minha vontade de deitar aqui, ficar aqui deitada. Mas Deus, Ele nos deu graça. Vamos ali, tomamos um remedinho, estamos sentindo um pouquinho de febre. Mas, irmãos, eu vou falar para os irmãos que eu serei breve, tá? Não irei prolongar. Eu firmei um compromisso, dei a minha palavra à irmã que estaria aqui. E para mim não vir, irmãos, só se tiver um negócio feio para o meu lado. Mas Deus, Ele me permitiu levantar e estar aqui nessa noite. Eu irei ser bem breve na mensagem, mas o que iremos ministrar, eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar o coração dos irmãos. E até o final desse congresso, os irmãos vão entender aquilo que Deus vai falar, né? E eu confesso, irmãos, que quando eu cheguei aqui, eu até falei com a nossa irmã, né, que eu não estava me sentindo muito bem e estava tentando poupar, né, a voz. E, irmãos, a minha vontade de sair pulando aqui, por conta da presença do Senhor que está aqui neste lugar. Eu estou sendo impactada com os louvores que está sendo cantado aqui neste lugar. Como Deus tem falado aqui através dos louvores. Eu me alegrei muito ali, irmão, sentado e ouvindo o Senhor falar através dos louvores. Só quem está sensível, o Espírito Santo está entendendo o que é que está acontecendo aqui nessa noite. Deus está abrindo as comportas dos céus aqui, aleluia, glória a Deus. Salmo de números 92, versículo 12, em diante, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão no átrio do Senhor Deus. Na velhice ainda darão fruto e serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Tome seu assento aí, em nome de Jesus. Eu serei breve na mensagem, como eu falei para os irmãos. Estou com um pouquinho de febre, não estou me sentindo muito bem. Mas quando eu encerrar essa mensagem, irmãos, eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo há uns tempos desse atrás. É a primeira vez que eu vou contar isso em uma igreja a qual estou ministrando. Mas Deus, Ele me tocou para eu contar aqui nessa noite. E eu vou estar contando, encerrando essa mensagem com esse pequeno testemunho. Estamos aqui, irmão, diante de uma palavra que eu muito me alegrei durante esses dias, a qual eu estava meditando. Eu fui pregar um dia desses num culto, e eu vim no ônibus pensando nessa mensagem. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a conversar com Deus em relação a essa palavra que vem falando sobre a palmeira, sobre o cedro, né? E Deus, Ele falou ao meu coração: filha,
Você não foi plantada por mãos humanas. Você foi plantada por minhas mãos. E é isso que eu quero ministrar nessa noite. Que você não foi plantada por mãos humanas. Você foi plantada pela mão do Eterno. O livro de Salmos é uma coletânea de louvores, poemas, orações, cantado por vários autores, como Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, e entre outros autores anônimos. Os salmistas, ao escreverem salmos, eles confessaram os seus pecados, expressaram as suas dúvidas e os seus temores, pediram ajuda a Deus nos tempos de dificuldade, louvaram e adoraram ao Senhor. Ao ler o livro de Salmos, você verá crentes que clamaram a Deus na profundeza do desespero e cantaram nas alturas hinos de celebração ao Senhor. O Salmo de número 92 é um cântico de louvor que celebra a bondade e a fidelidade de Deus. Embora o autor do Salmo não seja identificado aqui, alguns estudiosos acreditam que este salmo possa ter sido escrito por Davi ou Salomão, quando Jerusalém era o templo da adoração ao Senhor. O livro de Salmo 92, cujo título vem dizendo que o salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. E ele canta: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. O salmista aqui, ele está atento aos feitos de Deus e ele se alegra com aquilo que ele faz. O salmista aqui, ele está sensível a Deus e ele presta atenção em tudo o que está acontecendo ao seu redor. E ele canta para de manhã anunciar a sua benignidade e todas as noites a sua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa consolene. Deus, os teus feitos me alegra. O salmista aqui, ele se alegra, ele expressa a sua alegria de louvar a Deus, aleluia. Ele não faz isto por obrigação ou por medo, mas ele faz por prazer e gratidão. Ei, você tem louvado a Deus? Você tem testemunhado do seu poder, do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade? O salmista aqui, ele se maravilha com as obras de Deus. E ele canta: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, e muito profundos são os seus propósitos. Eu quero te dizer que os propósitos de Deus na sua vida são profundos. Os propósitos de Deus para a sua vida são profundos. Não importa o que os outros pensam ou digam ao seu respeito, os propósitos de Deus para a sua vida são profundos. O salmista, ele contrasta o destino dos ímpios com os dos justos. Nos versículos em diante que se segue, os irmãos podem comprovar isso. E ele diz que os ímpios podem até prosperar temporariamente, mas serão destruídos. Eles são como a erva que brotam e murcham rapidamente. Mas os justos, por outro lado, diz o salmista, esses florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. Aqui no versículo 12 é uma promessa de crescimento, de fortalecimento, promessa de frutificar. Crentes sendo comparados como a palmeira e o cedro. Vire para essa irmã e diga: eu quero é florescer. E não só diga para ela, eu quero florescer.
usar. E ele olhou para mim e disse: o que é que você falou? Eu disse para ele: eu quero florescer e não murchar. A palmeira, ela é conhecida, ela é uma árvore que cresce em lugares secos como o deserto. Lá ela cresce, lá ela floresce e lá ela também dá fruto. Em uma terra que outras árvores não conseguem sobreviver e morrem. Isto nos mostra que, mesmo estando em um lugar de sequidão, ela não deixa de crescer, ela não deixa de florescer e ela também não deixa de dar fruto. Ei, meu irmão, o lugar que você está precisa saber quem você é. Você é palmeira, independente do lugar. Se o lugar chover, você é. Se fizer sol, você é. Se fizer calor, você é. Se esfriar, você continua sendo palmeira. Um dia desses eu estava vendo uma reportagem e que teve uma chuva muito forte em determinado lugar, eu não me lembro. Foram chuvas que alagaram e saíram derrubando tudo o que via pela frente. Mas uma coisa me chamou a atenção: tinha vários pés de palmeira e você só via as palmeiras balançando de um lado para o outro. Quando o vendaval passou, elas estavam lá intactas. Era uma tempestade que veio destruindo tudo, varão. Mas eu vi as palmeiras em fileira, uma do lado da outra. Elas envergavam, as folhas balançavam e eu observei aquilo, mas elas não saíram do lugar onde estavam. E quando a câmera do repórter passou, estava tudo devastado. Casas haviam sido derrubadas, carros haviam sido levados. Mas uma coisa eu observei: as palmeiras estavam lá plantadas no mesmo lugar. Não houve nenhuma alteração de lugar. Elas não foram transportadas da onde ela estava. Elas permaneceram no mesmo lugar. Tu está entendendo? Aleluia. O lugar que você está precisa saber quem você é. Será que aonde você está, sabe quem você é? O salmista fala assim, que os justos que florescerão. No contexto bíblico, justo se refere a uma pessoa que vive em conformidade com a vontade de Deus. Preste bem atenção no que o salmista está dizendo. O salmista não está falando que é qualquer pessoa que vai florescer, não. Ele está sendo bem claro que os justos que florescerão. No contexto bíblico, o justo se refere àquele que anda em vontade, que vive em conformidade com a vontade de Deus, que pratica a justiça e a retidão, e que é considerado correto perante Deus. É esses que irão florescer, é esses que irão desfrutar da promessa de crescimento e de fortalecimento. A palmeira ela é notada pela sua beleza, pelos seus frutos abundantes. Elas são capazes de suportar ventos fortes e dão fruto em toda a fase do ano. Quem floresce dá testemunho. Quem floresce tem visibilidade. Quem tem visibilidade atrai pessoas para si. Eu vou falar de novo.
são árvores com características distintas. A palmeira, ela é conhecida pelo seu crescimento rápido e pela sua capacidade de produzir fruto e flores ao longo do ano. Enquanto o cedro do Líbano, ele tem um crescimento lento, mas com raízes profundas, simbolizando firmeza e longevidade. A palmeira cresce para cima, o cedro do Líbano cresce para baixo. O crescimento inicial do cedro do Líbano nos primeiros anos é lento, porque o foco do cedro é o desenvolvimento das raízes, que cresce rapidamente em direção ao subsolo, em busca de água. Ei, não basta ter crescimento, precisa-se ter resistência. Não basta apenas ter crescimento, precisa-se ter resistência. O cedro tem raízes profundas, e esse é um dos motivos da sua resistência. Oh, aleluia. O salmista, ele canta assim: mas os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Ei, estando plantado na casa de Deus, você vai florescer, porque a fonte de vida do cristão é a palavra. Quem está plantado está firme, está seguro. Tem pessoas que estão na casa, mas não está plantado. Qualquer vento leva ele só passou pelo vento, nem chegou a passar pelo deserto. Quando você vê, ele está lá fora. Tem pessoas que estão na casa, mas não conseguem florescer, muito menos dar fruto. Pergunta para essa irmã: que tipo de árvore você é? Meu Deus! Pergunta para ela aí: que tipo de árvore você é? Eu sou palmeira, e você? Eu sou cedro, e você? Pergunta para ela qual é a árvore que você é. Eu sou a palmeira, eu sou cedro. Aleluia, Deus. Meu esposo, ele tinha ganhado um pé de coqueiro. E aí eu gosto muito de planta. E ele plantou lá. E aí eu coloquei os pneus, enchi de terra. E eu fiquei agoniada, porque já vai fazer anos que ele está do mesmo tamanho. Aí o que eu fiz? Eu falei: eu vou jogar água nele todo dia, para ver se ele cresce. Aí quando ele começava a sair umas folhas, as formigas vinham e comiam as folhas. Aí eu reclamava com o meu esposo, falei: não é brincadeira não, olha lá o que as formigas fizeram com o pé de coqueiro. Aí eu comprava remédio, botava lá, com todo cuidado, e quando eu via sair um galinho mais pra cima, eu ficava muito feliz. E aí meu esposo resolveu terminar de murar o quintal. Olha só, irmãos, sabe o que foi que aconteceu? O muro o pé de coqueiro está na direção do muro. E eu falei: ah, não,
porque eu não vou conseguir tirar não, porque a raiz dele deve estar lá embaixo. E eu não vou conseguir pegar a cavadeira e ficar ali o tempo todo não, porque um dia desse eu dei um jeito na minha coluna por conta disso, que eu mexendo com as plantas, dei um jeito na coluna, irmão, que eu fiquei muito mal. E ele falou assim, não, pode deixar. Mas a gente que tem nossos esposos, a gente sabe, né? Cada um conhece o seu, né? Eu acho que eles não são igual não, né, irmãs? A gente fala assim, faz isso assim, assim, não, eu vou fazer. Irmão, eu sou um tipo de mulher que quando meu esposo fala assim, eu vou fazer, quando ele vê, eu já fui lá e já fiz. Eu falei pra ele, eu queria aprender a sentar o piso. Porque se eu aprendesse a sentar um piso, eu mesmo ia lá, ia colocar, ia fazer acontecer. Quando ele veio, eu já fui lá, já fiz. Eu já emacei, eu já lixei, eu já pintei, já troquei a lâmpada, já puxei extensão, já botei luz do lado de fora. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Eu faço, irmãos. Sou magrinha assim, mas eu fiz um serviço na minha casa de lixar 2 quartos que a gente ampliou na casa. Fui lá e macei. Ele falou, não, pode deixar, eu vou emassar. Tá bom, compra as massas e deixa aí. Peguei, puxei uma extensão, coloquei lá no quarto, que ainda não, o rapaz não tinha vindo fazer a parte elétrica. Uma extensão, botei a lâmpada, pastor. Meu esposo chega à meia-noite do trabalho. Eu fui lá e macei as paredes. Fui maçando, macei um quarto, que era do meu filho, macei o meu. E depois que eu emacei, olha, irmão, não sei o que é pior, se é emassar ou lixar. Quem trabalha com obra aqui sabe como é que é. Mas eu saí, cobri a parte do quarto para não vir para a sala. E lixei o quarto, um quarto, lixei o outro quarto. Quando ele chegou, já estava tudo lixado, já estava tudo feito. Aí eu falei assim, ó, tu vai me pagar pelo serviço, porque você ia pagar uma pessoa para fazer. Aí o rapaz que ele ia combinar para fazer o serviço olhou e falou assim, mas rapaz, quem foi que fez isso? Não, foi a minha esposa. Olha, mas tá bom, hein? Ela faz o serviço muito bem. Não estou fugindo da mensagem, tá, irmãos? E aqui a gente percebe, né, que o crente, ele é comparado como a palmeira e como o cedro. Veja bem, irmãos, uma parte que nos chamou muito a atenção. Quando o salmista diz, mas os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Ei, o deserto não altera a cor das folhas, não muda as flores e nem mata o fruto. Vou repetir de novo, o deserto não altera a cor das folhas, não murcha as flores e nem mata o fruto. Aí no versículo 14 o salmista fala assim, olha, e na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e brilhantes. Quanto mais velho, o salmista está dizendo, mais firme. Ei, quanto mais velho, mais firme. Quem tem raiz, meu querido, aleluia, tem longevidade e não é envelhecimento. Quem tem raiz, tem longevidade e não é envelhecimento. Ninguém vê o crescimento do cedro. Não. O crescimento dele é lento e silencioso. Aí alguém olha assim, mas ela continua assim. Eu falo para os irmãos que eu sempre falo uma coisa, eu deixo quem quer passar na minha frente, eu sou igual
esposa. A raiz dele aonde é que está? Aí eu falei assim, olha, eu vou colocar esse coqueiro em um lugar estratégico, porque quando eu der o meu culto de ação de graça, esse coqueiro vai ficar aqui, exatamente no lugar aonde vai ser a direção do culto de ação de graça. Desloquei o coqueiro, botei ele exatamente. Meu esposo falou assim, tu vai colocar ele aqui? Eu falei, é aí mesmo que eu vou colocar ele, na frente da casa. Quem sobe pela minha escada está de frente com o coqueiro. As pessoas acham, olham para você e não vê firmeza nenhuma, porque as pessoas dizem ou pensam que você tem que fazer alarde de tudo, de todas as coisas. Como eu disse, o crescimento do cedro é lento e silencioso. Continue lenta, continue silenciosa. Ninguém precisa ver o seu crescimento. A única pessoa que precisa ver é quem te plantou. E quem é o meu Deus. Aleluia. É Ele que me plantou e é Ele que precisa ver o meu crescimento, porque eu sou regada por Ele todos os dias. Eu tenho uma fonte de vida e eu vou te dar o nome da minha fonte, se chama meu Deus. Tu tem uma fonte de vida aí? Tem. Porque se você está aqui é porque você está sendo regada todos os dias por Ele. Aleluia. Eu disse aqui que a palmeira, independente das circunstâncias, ela cresce, floresce, dá fruto. Se está ventando, ela está florescendo. Se está ventando, ela está dando fruto. Eu vou encerrar. E eu vou contar rapidamente para fechar. Um tempo desses atrás, aconteceu algo comigo. É por isso que eu acredito quem foi que me chamou e quem me plantou. Porque a situação que passa na minha e na tua vida são situações que é para nos arrancar do solo. Meu Senhor da glória. Eu sou mãe atípica. Aquele ali é meu filho Miguel. E é a primeira vez que eu estou contando aqui, porque poucas pessoas sabem. De uns 2 anos para cá, eu acabei fazendo essa descoberta. E vai de um lado, e vai para outro. E o médico fala uma coisa. E aí, a gente fizemos um exame nele, que deu que o cérebro dele trabalha direto, não tem período de repouso. E aí, quando eu fiz esse mapeamento cerebral no meu filho, por causa que no primeiro ano, que ele estava fazendo o primeiro ano na escola, eu comecei a ter uns problemas de comportamento. E eu não entendia, porque em casa era totalmente diferente. E aí a gente precisamos ir ao médico e procurar alguns recursos. E para quem é mãe, irmão, sabe, quando acontece alguma coisa com nossos filhos, como é que a gente fica? E aí eu fui e o médico falou, me deu para mim fazer esse mapeamento, eu fui lá fazer. E aí deu que o cérebro dele trabalha direto. E ele falou assim, olha, o cérebro do seu filho, ele não tem o período de repouso. Mesmo
dormindo, o cérebro dele está trabalhando. E aí ele me fez uma pergunta: o seu filho dorme? Dorme. O seu filho tem dor de cabeça? Eu falei, não. O seu filho tem dificuldade de aprendizado? Eu falei, não, muito pelo contrário. E ele falou, olha, era para o teu filho não dormir à noite e ter insônia, dormir só com medicamentos, era para o teu filho ter dor de cabeça, e era para o teu filho ter dificuldade de aprendizado, por isso que ele tem, pelas essas coisas que ele tem. E eu na cadeira do médico, eu falei, ei, isso tudo é Deus da minha vida, porque se a gente não tem Deus, nada acontece na nossa vida. E eu falei, Deus, muito obrigada. Aí, irmãos, eu precisava fazer uma avaliação no meu filho neuropsicológica, porque alguns médicos estavam falando que, além dele ter TDAH, que é chamado déficit de atenção, ele seria uma criança com transtorno do espectro autismo. E aí eu fui em uma psicopedagoga e uma outra médica, e ela falou, olha, ele tem TDAH e ele também tem um pouco de autismo, e me deu um encaminhamento para fazer a avaliação neuropsicológica. E aí nós fomos buscar, e o valor era de R$ 2.000 a R$ 1.600. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse exame caro? E aí uma irmã, missionária Elane, decidiu fazer uma campanha lá na igreja, na consagração. E nessa campanha, ela colocou o título, A Minha Família Dentro da Arca. E a única coisa que eu falava para Deus, Deus, o Senhor me deu, mas não é meu. Eu tenho a noção que o que eu tenho não é meu. Eu sou apenas uma administradora da minha casa, do meu lar, da minha família. O meu filho não é meu. Eu sou uma administradora. Eu estou cuidando dele para o Senhor, porque ele não é meu. E eu vou falar para mães aqui, é um congresso de mulheres. Crie vínculos espirituais com seus filhos. Se vá deitar, ensine o seu filho a orar. E eu falo para ele, vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar. E eu dobro e ele começa a orar. E quando ele termina de orar, eu começo a orar. E aí, na terceira volta da campanha, preste bem atenção no que eu estou falando. Não estou fugindo da mensagem. Eu estou falando acerca de quem está plantado dentro da casa do Senhor. Não está apenas de passagem. Você precisa ter raiz, para quando vier as situações, você saber quem é que te plantou ali. Eu falei, Deus, e agora? Não tenho como fazer. E aí, eu estava dentro de um salão para fazer minha unha. Passa uma moça conhecida da dona do salão. E ela entra. Quando ela entra, eu vi que ela era mãe atípica. Eu a conhecia de vista, mas não tinha intimidade. Eu estou falando isso porque eu quero te dizer, minha irmã, que Deus, Ele cuida da sua casa. Eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui. Se você está com alguma preocupação dentro do teu lar, eu estou contando esse testemunho para dizer, não importa o que seja, Deus, Ele cuida da sua casa. Ai, lamachou, ravassa.
já vou terminar. E aí eu conversa vai, conversa vem. E eu conversando sobre o meu filho, ela conversando sobre o dela. E eu falei com ela do exame, ela falou: ei, pra que você vai gastar tanto dinheiro? Eu conheço o projeto que é assim, assim, assim. Ei, apareceu 2 lugares para me escolher, um de R$500 e outro de R$400, e aí escolhe qual dos 2 você quer. Aí Deus abriu as portas, aleluia, eu consegui fazer o exame e tive com o resultado do meu filho. E no exame estava o déficit de atenção altíssimo e descartado o autismo. Ei, Deus, que é isso, Deus? Que maravilha é essa que o Senhor faz? Aleluia, aí mandei o exame para outra pessoa. Lê isso aí, vem para mim não, Flávia. Aqui está dizendo que o grau do déficit de atenção dele é muito alto, mas está descartado o autismo. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida da sua casa. Enquanto você está plantada, você vai florescer. Quer o diabo ou não, quer o adversário ou não, você vai dar fruto. Quer o adversário ou não, você vai dar fruto. Quer o adversário ou não, você vai dar fruto. Quer o adversário ou não, você vai dar flor. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Aleluia, já vou encerrar. Porque o diabo, ele é assim, ele insiste para você não dar fruto. Ele insiste para você não florescer. Eu quero orar por você nessa noite. Para você que ficou totalmente desmotivada, porque tem ventos que sopram ao contrário, mas Deus também sopra vento ao nosso favor. E eu não sei qual foi o vento que está soprando, porque se eu perguntar de quem está passando a luta, todo mundo vai levantar a mão, vai dizer que está vivendo alguma coisa. Mas eu e você temos um Deus, olha que Deus. Que Deus que eu e você temos. As pessoas olham para mim, para você e dizem: não vai chegar, não vai dar em nada. Aí Deus olha e diz: vai dar, porque eu tenho promessa. Vai crescer porque eu tenho promessa. Vai dar fruto porque eu tenho promessa. Aí alguém diz: ela não tem jeito pro negócio. Aí Deus diz: quem sabe sou eu. Ela tem jeito sim, porque quem vai manusear as mãos dela sou eu. Aí a pessoa diz: ela não vai ter história. Aí Deus diz: ela vai ter história sim, porque o script da vida dela está na minha mão. E é eu que estou escrevendo a história dela. Floresça. Aleluia, Deus. Vou orar e vou encerrar essa mensagem. Irmãos, eu estou tão feliz com o meu Deus, tão feliz, que eu não tenho palavra para expressar a minha alegria, a minha gratidão de servir a Ele. Como é bom servir ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nesta noite estão os seus servos que entraram aqui nesse lugar para te adorar, para oferecer o melhor para ti. E muitas das vezes o adversário tenta nos sentar, tenta nos desestabilizar. Mas nesta noite, Pai, eu venho lhe pedir que toda a invertida do adversário contra a vida das
para tentar impedir que elas avancem na chamada a qual o Senhor tem para a vida delas. Nesta noite, Deus, eu venho lhe pedir, Senhor, que a sua graça venha ser derramada na vida das suas filhas. Senhor, eu sei que o Senhor não nos abandona, mas eu quero, Senhor, profetizar a falência do inferno contra a vida dos seus servos e a vitória da sua igreja. Dê uma salva de palmas para ele aí nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Toma o seu assento. Agradeço a minha oportunidade nessa noite. E eu peço, aleluia, os irmãos que orem por nós, para que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia na nossa caminhada. É um orando pelo outro. E pode ter certeza de uma coisa, que aquilo que você veio buscar nessa noite, creia que você está levando. Dê uma salva de palmas para ele, que ele merece toda a honra, toda a glória.